Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar o Dr. Rui Monteiro. O Dr. Rui Monteiro é neurocirurgião do Hospital Miguel Couto, aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E nós vamos conversar com ele sobre diversos assuntos ligados à sua atividade como chefe da neurocirurgia daquele hospital. Não percam, vai ser muito interessante. Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai conversar hoje com o Dr. Rui Monteiro. Dr. Rui é chefe do setor de neurocirurgia do Hospital Miguel Couto, que é um hospital de grande atendimento, de emergência aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então nós vamos conversar com ele sobre diversos aspectos ligados à sua atividade e à atividade do hospital como um todo, que ele conhece como ninguém, porque já está há muitos anos lá, né, doutor? Quantos anos exatamente? Há 20 anos. Já. 20 anos, ele é jovem, né? Mas está há 20 anos lá. Então, doutor Rui, como é que foi esse negócio? A imprensa toda noticiou, né? Que o cidadão teve um vergalhão, um operário de obra, né? Isso. Teve um vergalhão que transfixou a cabeça, um pedaço do cérebro. Como é que foi isso, doutor Rui? A história que chegou para a gente, eu estava no hospital e fui chamado pelos meus assistentes na emergência que um caso inusitado tinha chegado até eles e eles não sabiam exatamente como se conduzir frente a esse caso. Quando eu cheguei na sala de reanimação do hospital, que é onde chegam os pacientes politraumatizados, eu me deparo com um cidadão transportado pelo bombeiro com um vergalhão de mais ou menos 1,5 metro de comprimento, com uns 2 centímetros de espessura, que atravessava a cabeça dele. Esse vergalhão entrava pela região frontal direita e saía por entre os olhos desse paciente. E o que me surpreendeu mais foi quando eu cheguei para conversar, ele não estava entubado nem nada, ele estava respirando espontaneamente, eu chamei e ele respondeu prontamente ao chamado, estava lúcido, orientado, e no exame inicial ele não apresentava nenhum déficit motor, nenhum sinal de uma lesão cerebral tão grave como aparentemente aparecia. Que coisa, hein? E daí para frente, o que aconteceu? Daí para esse? Aí para frente a gente tinha que se assegurar da estabilidade clínica dele, levá-lo para fazer os exames de imagem que vão ajudar a gente a programar essa cirurgia dele e levá-lo para o centro cirúrgico. Era fundamental que a gente retirasse aquele vergalhão o mais rápido possível. Isso já foi feito? Já foi feito. Esse paciente recebeu alta hoje, 2 semanas depois da entrada dele no hospital. Depois, né? E foi realmente uma coisa difícil de remover, vamos dizer assim, o vergalhão? Na verdade, quando você tem condições técnicas com um hospital aparelhado que te permite a programar com segurança, não é tão difícil assim. As coisas se tornam mais simples e mais fáceis. E foi o que aconteceu com a gente. Vocês no Miguel Couto certamente têm uma estrutura muito aparelhada, né? Muito forte, vamos dizer assim, porque aquilo atende a população toda, né? Da Zona Sul, toda aquela área é atendida por vocês, né? O hospital foi programado inicialmente para atender todas as urgências e emergências da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Mas pela carência de outras áreas de atendimento, nós atendemos também as emergências de neurocirúrgica que vêm da Zona Oeste. Da Barra da Tijuca, sim, principalmente, hoje é feito lá no Hospital Miguel Couto. Porque não tem outro hospital naquela região, me parece, a mim como leigo, que tenha, vamos dizer assim, a infraestrutura que vocês têm para atender esse tipo de coisa, né? Não tem a infraestrutura e também não tem a equipe que nós temos preparada para esse tipo de atendimento. Certo. E essa equipe que você se referiu agora, essa equipe tem um treinamento especial? Como é que o médico vai para um time desse, vamos chamar assim? Como é que ele se integra nela? Inicialmente, quando eu entrei no município do Rio de Janeiro, os médicos só entravam nos hospitais da prefeitura através de concurso público. Todos nós éramos estatutários. De um tempo para cá, o concurso público está um pouco escasso, está mais raro, e a prefeitura tem criado uma nova forma de contratação, que é através da contratação no regime CLT dos profissionais. Certo. Então, hoje eu tenho lá no hospital metade e metade. Tenho metade de estatutários e a metade de contratados CLT. Certo.
Agora, de qualquer maneira, eu não quero que o senhor me diga quanto o senhor ganha, absolutamente não é isso. Mas como está em moda saber quanto ganha A, quanto ganha B, quanto ganha esse, quanto ganha aquele, vocês não têm um salário alto no município, né? Eu acho que nem no município, nem no estado, nem nos hospitais federais. O médico, de uma forma geral, no Brasil, não tem, no meu entender, uma remuneração adequada. Por isso que você vai ver muitos médicos que trabalham em vários hospitais. É muito comum, né? O médico dá vários tipos de assistência. Vários. E muitos até com consultório próprio também, independentemente do trabalho público, né? Vamos chamar assim. Faz a sua clínica privada também. A sua clínica particular, né? Quer dizer, para fazer um salário condizente com a sua necessidade, ele precisa batalhar muito, né? Batalhar muito, porque são as necessidades pessoais, da vida pessoal, da vida de família, além das necessidades de formação contínua. O médico é um profissional que tem que estar constantemente se atualizando, constantemente estudando. Então, ele é uma profissão de altíssimo custo. Ele tem que ir pelo menos a um congresso internacional por ano, tem que se atualizar, mais um congresso nacional, compra de materiais, de livros e tudo. E o município ajuda nessas ocasiões? O município tem um programa que o estatutário ele pode solicitar a ida dele a esses congressos. Ele tem que enviar com antecedência de 3 meses o congresso que ele quer ir, a programação, e a prefeitura tem um programa que auxilia em algumas situações dessas. Mas nessa hipótese a prefeitura, eu vou usar a linguagem bem simples, mas muito... A prefeitura banca a participação do médico? Parece que sim. Eu, na verdade, eu nunca utilizei desse canal, mas parece que existe um canal aberto para bancar a passagem, a inscrição e a estadia no congresso. Agora, me diga uma coisa, doutor Rui. Um médico, para se integrar na tua equipe, lá, já que você é o chefe lá da neurocirurgia, como é que ele procede, ou como é que isso se faz? Isso é preciso uma aceitação, vamos dizer assim, dos mais antigos? É a chefia que indica, ou é a administração do tribunal, do hospital? Como é que funciona isso? Normalmente você tem que ter a vaga. O primeiro ponto é você ter a vaga ociosa para ser ocupada por alguém. Sim. A partir daí, o candidato se apresenta. No regime de contratação, ele é avaliado por mim, as condições curriculares dele, uma entrevista pessoal para eu saber qual é o interesse dele no perfil nosso de atendimento, e quando isso se encaixa, a gente encaminha esse candidato para a contratação. Certo. Vamos dizer uma coisa, qual é o nível de atendimento, numérico, eu quero dizer, de vocês lá hoje? Hoje, a neurocirurgia do Hospital Miguel Couto tem uma média de 20 consultas neurocirúrgicas por dia. Dessas 20 consultas, isso aí se transforma numa média de 3 a 4 cirurgias de emergência por dia. Por dia, né? Por dia. E são grandes cirurgias, normalmente? Normalmente são grandes cirurgias de acidentados com traumatismo de crânio grave ou traumatismo da coluna com compressão da medula vertebral, paralisia, ou uns derrames, rupturas de aneurismas cerebrais, são todos os casos que nos procuram na emergência. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Rui Monteiro no próximo bloco sobre problemas ligados à neurocirurgia do Hospital Miguel Couto. Daqui a pouquinho. Estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o médico, doutor Rui Monteiro, da neurocirurgia do Hospital Miguel Couto, chefe da neurocirurgia do Hospital Miguel Couto. A gente pode dizer, a grosso modo, dentre todos os hospitais aqui de atendimento público aqui no Rio de Janeiro, que lugar ocuparia o Miguel Couto? Primeiro, segundo, terceiro, o que o senhor acha? Eu sou suspeito para falar sobre isso, mas eu acho que hoje o Miguel Couto ocupa... Não vamos falar em qualidade, que aí a gente fica meio constrangido. Vamos falar em atendimento numérico. Em que situação a gente ficaria? Em numérico, talvez o segundo ou o terceiro no município do Rio de Janeiro. Não é? Muito bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Essas coisas, vez por outra, deixam um lado jurídico também, né? Alguém inconformado, acha que foi maltratado, etc., apela para a justiça, para ser atendido de qualquer maneira. Vocês têm enfrentado isso lá, vez por outra?
Esse é um problema que a gente enfrenta lá, que às vezes nós recebemos ordens judiciais, o juiz determina que um paciente X seja internado na primeira vaga de terapia intensiva que haja no hospital. Quando a gente vai avaliar esse paciente que tem essa ordem, às vezes é um paciente que está em morte encefálica, por exemplo, que não vai se beneficiar em mais nada com essa vaga de CTI, em detrimento, vai tirar o lugar, vai tirar a vaga, a oportunidade, às vezes, pacientes jovens que teriam a oportunidade de sobreviver. E é aquela história, a gente obedece, né? Porque uma ordem judicial já aconteceu de colegas serem encaminhados para a delegacia por não cumprirem essa ordem judicial. Certo. Quer dizer, isso eventualmente pode gerar uma coisa desagradável para você, difícil de enfrentar, não é? Isso gera para nós médicos uma situação muito difícil, muito complexa. Porque você ser obrigado a não priorizar um paciente que é viável, que tem uma possibilidade de ganho com aquele tipo de tratamento, contra um que você tem absoluta certeza que não vai se beneficiar em nada, certo. É uma situação ética. O senhor sabe, doutor, aí é uma distância tão grande. E eu conheço muito bem isso, que eu estou do lado de lá. Né? É uma distância tão grande, porque a visão que o senhor tem desse problema técnico, o que tem viabilidade ou não tem viabilidade, está muito distante do juiz. Né? O juiz não sabe disso. Né? Porque o quadro que lhe é repassado, né? O que foi desenhado diante dele, é um quadro que, se ele for para o CTI, ele vai ficar bom, né? A coisa se coloca dessa maneira. Só tinha uma maneira de resolver. Mas é uma maneira difícil, eu compreendo que é difícil e é delicada, que era contato, né? Era contato, mas se a cada caso você vai ter um contato com o juiz, fica meio complicado. Né? Ou então o juiz ter um acesso direto a algum perito médico que antes dele emitir essa ordem pudesse fazer uma avaliação. Não, mas ele não faz, sabe por quê? Porque é tudo urgente, urgentíssimo, entendeu? Ele não tem como recorrer a ninguém, ele tem que ver, como eu lhe disse, pelo quadro que está sendo desenhado, aquilo que parece a ele, juiz, a melhor solução. E o que é agora eu tenho impressão, eu até, se me permitir, eu faria essa recomendação para vocês. Quando isso acontecer, faz imediatamente um pequeno relatório para o juiz dizendo do que se trata. Aí sim, porque se o juiz impuser, livra a sua responsabilidade, né? Eu acho interessante isso, sabe? Fazer um pequeno relatório, mandar alguém entregar para o juiz lá, diz, olha, o problema não é bem assim, foi desenhado, é assim e tal. O problema que eu vejo é quem que entregaria isso para o juiz? O oficial de justiça que entrega uma nota, ele poderia levar isso para o juiz? Poderia. Se ele puder levar, seria uma alternativa. Eu acho que pode, sim. Pode e deve, né? Pode e deve. Porque a gente deslocar alguém de dentro do hospital, para ir até o tribunal. Não tem condição, não tem condição. Não funciona. Mas o próprio oficial de justiça, né? Vocês tomando conhecimento do que se trata, né? Fazer uma ponderação. Você não vai dizer o juiz que não vai fazer, né? Você vai ponderar isso. Eu tenho certeza que o juiz vai considerar isso para considerar isso para mudar ou não mudar o que ele havia determinado, né? Com certeza. Essas são situações complicadas e que pode até eventualmente gerar um ônus financeiro para vocês. Até isso pode, uma ação de responsabilidade civil, que não atendeu a tempo e a hora e tal, é um negócio delicado. Com certeza. Você, de vez em quando, se defronta com isso lá, né? Nos defrontamos uma coisa também que a gente sente um pouco de deficiência, que a gente acha que talvez a prefeitura devesse existir nos quadros da prefeitura uma assessoria jurídica para nos assessorar nesse momento. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, mas é o problema da rapidez, né? O problema da rapidez, por isso que eu disse, é melhor fazer da forma artesanal, faz um bilhetinho para o juiz de excelência, desculpe e tal, mas isso, aquilo. E ele que decida como quiser, né? É isso aí. Mas é uma tentativa. Que eu imagino como deve ser cruel, né? Obrigar vocês a fazer uma coisa que não é a coisa indicada, né? Isso acontece muito com medicamentos também, né? O cidadão não tem condições de comprar alguma coisa, vai lá e coloca para o juiz de uma tal maneira que ele defere e tal. E às vezes não é nem o medicamento apropriado, né? Quer dizer, tem dessas coisas, né? Realmente é complicado. Mas vamos voltar ao homem lá do Vergalhão, o Rui. Está todo mundo na cidade preocupado com isso, no Brasil inteiro, né, preocupado com isso. Então já foi retirado o tal Vergalhão?
Foi retirado o vergalhão no mesmo momento que ele chegou, nas primeiras horas dele de chegada ao hospital, depois que ele realizou uma tomografia computadorizada, Sim. que a gente pôde observar o trajeto preciso desse vergalhão. Nos programamos e realizamos com toda tranquilidade esse procedimento cirúrgico, que foi um sucesso. Agora, uma coisa, só curiosidade, o pessoal que está ouvindo aí deve estar curioso também. O senhor deve ter sabido como é que caiu esse vergalhão? Caiu de cima da obra? Como é que foi a história? Ele era um funcionário da obra que trabalha exatamente com vergalhão, com a montagem daqueles vergalhões na confecção das estruturas. Sim. E segundo ele tinha amarrado um feixe de vergalhões e mandado o colega de cima puxar. E um escapou. E estava abaixado lá fazendo o trabalho dele, amarrando os de baixo. Ele sentiu aquele impacto na cabeça dele. Um escapou. Um escapou e veio como sendo uma flecha mesmo, atravessou. Agora, do ponto de vista médico, então o senhor já nos disse, então não aconteceu nada ainda com ele, nada? Não. Absolutamente perceptível nada. Do ponto de vista médico, neurológico, objetivo à beira do leito, nada. Ele está absolutamente normal, o exame neurológico dele é absolutamente normal. Nós, inclusive, pedimos uma avaliação de um centro independente, que é o Centro DOR de Ensino e Pesquisa. Foi feito testagem neuropsicológica, foi avaliado por um outro neurologista independente e o exame neurológico desse neurologista vem como conclusão de exame neurológico normal. Interessante, hein? Isso já tem uma semana que o senhor disse? Mais? 2 semanas. 2 semanas. E até agora o senhor tem notícia de que o estado dele está inalterado? Hoje nós demos alta para ele do hospital. Ele ainda estava no hospital? Ele saiu hoje de manhã do hospital, caminhando, falando, sorrindo, foi bem para casa sem queixa nenhuma. Que coisa impressionante. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Rui Monteiro sobre assuntos ligados à sua atividade como chefe da neurocirurgia do nosso Hospital Miguel Couto. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o doutor Rui Monteiro, chefe da neurocirurgia do Hospital Souza Aguiar. Miguel Couto. Miguel Couto. Rui, me diga uma coisa. Aqui foi anotada aqui na minha pauta, eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta, mas de qualquer maneira, é melhor para vocês que estão lá dentro, com a mão na massa, vamos dizer assim, atender uma pessoa sem identificação? Ou o lado social interfere nisso aí de uma maneira mais forte? Porque todo mundo procura, né? Na emergência, corre para lá, para o hospital, né? Como é que funciona isso aí? Na verdade, o hospital público hoje, de emergência, bem preparado e bem equipado, é o melhor hospital para você, quando tem uma verdadeira urgência ou emergência, você ser atendido. Porque você tem equipes ali multidisciplinares de todas as especialidades que podem te avaliar e tomar uma decisão rápida para resolver a sua situação. A questão se o paciente tem uma identificação ou não, se o profissional ele é técnico, isso na verdade não faz muita diferença e não deve influenciar as decisões dele. Certo. Mas com certeza você não tem uma pressão social, é mais tranquilo para você trabalhar do que você tendo. Agora me diga uma coisa, sem nenhuma crítica específica, você é um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas você acha, o que se poderia fazer de melhora, vamos dizer assim, para o teu hospital, para o hospital em que você presta serviço, para melhor atender aqueles que chegam numa emergência? O que é que está faltando no hospital ou na rede hospitalar, até mais do que isso? Na verdade, a gente precisa que o poder público tenha uma visão mais nítida sobre a importância das emergências. Porque é aquela história, por mais que eu tenha um bom plano de saúde, se eu sofro um acidente na via pública, até onde vai salvar minha vida são nos hospitais de emergência, nos hospitais públicos, não é na rede privada. Até porque o sistema de resgate nosso não pode oficialmente resgatar ninguém para um hospital privado. Então ele leva o cidadão para o hospital público. Então a gente tem que ter hospitais bem equipados, isso é fundamental, que você tenha equipamentos top de linha, à disposição do cirurgião de acordo com a sua capacidade técnica. Os médicos hoje, com a globalização da informação, eles têm uma preparação técnica de última linha. Certo. Eles sabem o que há de melhor e sabem como fazer o que há de melhor. Então é importante que o serviço público, o poder público,
forneça esse material para o médico poder ter tranquilidade para trabalhar e oferecer ao seu paciente o que ele sabe fazer de melhor. Certo. Então, hoje na Prefeitura do Rio, a gente tem uma visão clara lá no hospital, a gente é muito feliz por isso, da nossa Secretaria Municipal de Saúde, o nosso secretário tem uma atenção especial a gente, nos equipou com materiais, com microscópio, um excelente microscópio cirúrgico, ele equipou o hospital com a tomografia também de última geração, com imagens perfeitas, e está nos prometendo ainda equipar ainda mais o hospital no decorrer da sua gestão. Nós estamos aguardando uma imagem por ressonância magnética nesse hospital, um neuronavegador, que é um sistema de GPS para as neurocirurgias, se a gente pode assim dizer, que nos guia dentro do cérebro. Então eu sei a cada milímetro onde que eu estou precisamente no cérebro, um ultrassom que eu possa ver e localizar as lesões dentro do cérebro, o aspirador ultrassônico, são todos equipamentos top de linha que nós estamos aguardando a chegada e a promessa a ser cumprida. E o momento até oportuno para vocês lá, né? Porque o hospital de vocês está em reforma, não é, Rui? Eu tenho passado por lá, tenho visto. O que houve lá? Isso. Foi feita uma grande obra no anexo do hospital, foi criado o Centro de Emergência Regional da Prefeitura, onde toda a emergência clínica do hospital está sendo atendido nessa unidade. Foram construídas unidades de terapia intensiva, 35 leitos novos, excelentes, com uma área física excepcional, talvez única na cidade do Rio de Janeiro, foi feita ali. E está sendo feito obras também internas no hospital, está remodelando a emergência, tornando o hospital um hospital de uma emergência mais cirúrgica. Então vai ser feita uma grande sala de recepção, de reanimação para os pacientes traumatizados que chegam, que vai ser feita no térreo do hospital, e uma série de outras melhorias estão sendo programadas também para o hospital. Certo. Mas em outros hospitais da rede pública existe isso, não? Teoricamente, existe. Eu não sei se com a mesma qualidade, eu não posso afirmar isso para o senhor, porque eu não conheço os outros hospitais. Mas, a princípio, tem equipes preparadas também nos outros hospitais. Certo. O maior hospital nesse plano aí é o Souza Aguiar, né? O Souza Aguiar é um grande hospital de emergência também. Não, eu estou dizendo, seria do Rio de Janeiro, seria o maior hospital? Da cidade do Rio de Janeiro, sim, talvez seja em área física o mais... As equipes são semelhantes à do Miguel Couto, as equipes de profissionais são mais ou menos as mesmas. E vocês mudam ou não? Não, se é do Hospital Miguel Couto, é do Miguel Couto. Do Hospital Salgado Filho, sou do Salgado Filho, do Souza Aguiar, do Souza Aguiar. Ah, eu não sabia disso, quer dizer, a pessoa é fixada ali naquele cargo, né? Tá certo. Muito bem. Aqui tem uma questão interessante também. O senhor sempre foi cirurgião? Ou grande parte da sua vida trabalhou com cirurgia? A minha formação médica, depois que eu me formei médico com 6 anos de faculdade, eu fiz residência em neurocirurgia. Já começou com neurocirurgia. Uma pergunta que é uma curiosidade, não é uma curiosidade. Assim como o pianista e outras profissões, o cirurgião precisa de uma coisa especial com as mãos, com os dedos? Você tem algum cuidado especial? Na verdade, com as mãos, não. Eu, de um tempo para cá, eu cuido do físico, do bem-estar físico. Faço ginástica, tenho um personal trainer que eu treino 4 vezes por semana. Quer dizer, você acha que o cirurgião tem que estar em plena forma física? Em plena forma física. Você, às vezes, para aguentar 4, 6 horas, 8 horas de cirurgia que sejam, em pé, sem se alimentar, sem tomar água, você tem que ter não é brincadeira, não. Um bom estado físico. Não é brincadeira, não. E escuta, e normalmente, claro que isso aí é relativo, mas normalmente até que idade o cirurgião atua? Normalmente até uns 65 anos de idade, em média. Mas tem cirurgiões aí de 70, 75 anos, atuantes ainda. Que ainda operam com êxito. Com êxito. Mas, doutor Rui, me diga uma coisa, uma curiosidade também, porque a imprensa hoje tem mexido muito nesse problema das UPPs, que traduziriam um melhor equilíbrio dessas grandes comunidades, né? Onde se homiziam até hoje, não sei, os traficantes, né? Aquela gente que lida com a violência mesmo todo dia, etc. Tiroteios. Isso se refletia lá na sua área e agora mudou o panorama? Como é que isso tem atuado em relação à sua área? Isso é que eu quero saber.
Na neurocirurgia, no início da minha formação, quando eu era residente, nós observávamos ainda muito traumatizado de crânio por projetil de arma de fogo. Chegavam muito nas emergências. Depois, quando começou a haver um aumento do narcotráfico, com armamentos pesados utilizados em favelas, como fuzis, isso caiu muito. Aí a gente se perguntou, o que está havendo? O que acontecia, na verdade, é que esses pacientes não chegavam mais vivos ao hospital. Já morriam ali na hora, morriam no local. Na cena do acidente, que o projetil de alta velocidade do fuzil tem um poder destrutivo e fatal. Então os pacientes não chegavam. Tem uma bala que explode dentro do corpo, ela entra. Exatamente. E atualmente com as UPPs a gente acredita que essa diminuição é um reflexo do poder público do Estado dentro das comunidades, apaziguando essas comunidades e diminuindo a violência urbana. Certo. Mas o senhor diria, eu arriscaria dizer, vamos dizer, não, eu acho que está melhor, do seu ponto de vista da tranquilidade lá das áreas, em razão da diminuição ou não? Com certeza. Inclusive, eu como cidadão observo isso na rua. As pessoas se sentem mais seguras ao sair nas ruas, à noite. A gente com certeza sente que as UPPs melhoraram bastante a segurança pública. Agora, o procedimento, quando entra um bandido mesmo atingido, lá dentro do hospital, primeiro o fato é registrado pela polícia de plantão lá dentro do hospital, né? Mas qual é o tratamento que vocês dão a ele? O que tem de especial nisso aí? Ou ele é um cliente comum que está chegando aí numa emergência? A minha orientação para os meus assistentes é que tratem esse cidadão como outro cidadão qualquer, como um ser humano qualquer. Eu costumo dizer que nós não somos juízes e não somos mais ainda carrascos. Certo. Então a nossa função é tratar. Se o cidadão chega ali, seja ele quem for, um cidadão de bem ou um bandido, que precisa dos nossos cuidados para se manter vivo, é isso que a gente vai fazer. O resto é da polícia. O problema é da polícia e da justiça. No momento em que ele se recupera, ele vai embora para a cadeia, Ele vai, exatamente. Ele é liberado para o hospital do DESIP. Muito bem. Então estamos chegando ao final. Eu quero agradecer, imagina, o privilégio que nós tivemos de um lado e a preocupação de outro. Porque o Dr. Rui é sempre pessoa importante dentro do hospital. E nós o trouxemos aqui para conversar conosco, para conversar com os senhores sobre essas coisas tão impressionantes da neurocirurgia, especialmente nos casos de emergência no hospital público. Muito obrigado, Dr. Rui. Obrigado, meus parabéns pelo trabalho que você desempenha lá. Muito obrigado. Muito bem. Fale conosco em www.jsemfronteiras.com.br. Um telespectador, o senhor Ricardo Soares, faz a seguinte indagação. Desembargador, ele quer saber se existe um comitê de ética no Miguel Couto e os principais problemas encontrados. Eu não sei, vou pedir ao doutor Rui que me ajude aqui nessa empreitada. Existe lá, doutor Rui, um comitê de ética? Não só lá no Miguel Couto, como em todo o hospital, existe um comitê de ética médica que recebe qualquer denúncia e apura todas as denúncias referentes a qualquer infração ética. Sim, dentro do hospital, dentro do próprio hospital. Pela atuação de vocês dentro do hospital. Exatamente. Qualquer denúncia passa para esse comitê, ele avalia e ele encaminha essa apuração inicial ao Conselho Regional de Medicina, que dá continuidade. E esse comitê é composto de que pessoa? Que tipo de pessoas compõem esse comitê? São médicos que são eleitos dentro do corpo clínico do hospital. São médicos eleitos lá. Tá certo. Muito bem. A personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesma, porque o progresso moral da sociedade depende exclusivamente da sua independência. Albert Einstein. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.